Hoje, nossa sociedade vive uma transformação histórica. No futuro, o Brasil terá uma população idosa significativa. É o que os dados do IBGE indicam na linha do tempo que no ano de 2000 para 2023, a proporção de pessoas idosas com 60 anos ou mais quase duplicou, subindo de 8,7% para 15,6%, ou seja, o total passou de 15,2 milhões para 33 milhões no período. Em 2070, em torno de 37,8% dos habitantes do país serão pessoas idosas. Em números, 75,3 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade. O Recife é a sexta cidade do Brasil e a terceira do Nordeste, com maior número de pessoas centenárias, com 338 moradores. Para entender melhor o envelhecimento com dignidade, eu, Luiz de Castro, recebo aqui nos estúdios da Universidade Católica de Pernambuco, Ana Paula Nunes, psicóloga clínica especialista em psicogerontologia e neuropsicologia, ativista na causa da pessoa idosa, atuante no grupo de estudo Espiritualidade, Saúde e Envelhecimento, faz palestras e serviços voluntários. E Marcos Holmes Carvalho, médico geriatra designado da ONU em Recife, é professor do curso de Medicina da Unicap, médico coordenador da residência de geriatria do Hospital dos Servidores de Pernambuco. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Contamos também com uma rede de parceiros formada pelo Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Cada vez mais vemos pessoas idosas permanecendo no mercado de trabalho. Para algumas, é a necessidade que fala mais alto, diante de uma aposentadoria que muitas vezes não garante o sustento. Para outras, continuar em atividade significativa, sentir-se útil, produtiva e parte da sociedade. Histórias de pessoas que já passaram dos 60 e seguem firmes em suas profissões mostram não só a importância da experiência acumulada ao longo da vida, mas também os desafios que essa geração enfrenta para conquistar respeito e oportunidade no ambiente de trabalho. Sem contar com os desafios e preconceitos, idadismo, escolaridade e condições de trabalho. Bom, sejam bem-vindos, Ana Paula, aqui no programa, e você, Marcos Holmes, E aí, para começar um pouco essa temática, na visão de vocês, quais são os principais ganhos e desafios, que essas pessoas apresentam quando estão nesse cenário, no mercado de trabalho? Pode começar você ou você? Bom, os ganhos é a socialização, você sair de casa, você ter movimento físico, cognitivo, isso é muito importante, Desafios, o principal eu diria que seria o etarismo, o idadismo, Alguns preconceitos por conta da idade da pessoa idosa, achar que não é capaz, que não tem memória, que não vai realizar. E muitos estão em perfeita cognição para o trabalho. E você? Luiz, eu ouvindo a pergunta, eu acho que eu consigo pensar em dois aspectos, tá? Relacionado a essa questão das iniquidades, porque você coloca, isso é verdade dentro da nossa realidade, pessoas que se mantêm economicamente ativas por necessidade, e aí eu acho que isso trata de um aspecto sobre o envelhecimento heterogêneo do ponto de vista social, mas também corroborando o que a Ana coloca, numa outra perspectiva, que é a manutenção de uma vida ativa, trazendo benefícios pessoais e coletivos. Então, o idoso que permanece ativo, mantendo-se vinculado a atividades que são significativas, e aí eu digo até independente do ganho econômico secundário a isso ou não, traz benefícios, Acho que a gente está vivendo um momento de um novo padrão de envelhecimento, um novo formato de envelhecimento, e essa geração atual é a geração dessa transição, que ainda tem essa mudança
de como se comportar. Eu não raramente comento com os pacientes que a gente olha para o envelhecimento muito com os referenciais da nossa família, mas atualmente os referenciais são muito diferentes. Então, até esteticamente, né, quando a gente pensava na figura da avó, a avó estava muito relacionada a uma etapa da vida muito avançada. As avós de hoje são não só muito saudáveis, né, mas têm muita vitalidade, têm uma vida muito ativa, e eu acho que também dialoga com esse aspecto do novo padrão de envelhecimento, né? No caso, quando você, só para entender para quem está nos assistindo, no caso, quando você traz essa imagem da avó que a gente tem lá atrás, né, as pessoas comentam, né, é aquela pessoa que esperava o tempo passar, né, do passado, na cadeira, né, o dia de domingo, esperando, né, a família e toda, e hoje não, hoje mudou esse cenário, né, hoje é isso que você quer dizer, essas pessoas hoje procuram sentir-se ativa, à vontade e tentar se encaixar de uma forma nesse cenário. É isso que você... Isso. Tem alguns teóricos que até falam disso de uma forma mais genérica, né, mais global. No passado, o idoso ocupava um lugar na sociedade muito relacionado no passado mais remoto, ao lugar do ancião, da sabedoria, do conselheiro, né? Enfim, no mundo industrial, o envelhecimento passou a ocupar um lugar, enfim, menos otimista, né? O idoso era colocado no lugar de improdutividade, da decrepitude, do deslocamento no tempo, né? Esse idoso que ele já não tinha mais saúde, ele não tinha mais, entre várias aspas, função para o mundo produtivo. E aí acho que a gente hoje está vivendo um outro momento, né? Que não é do idoso ancião, o conselheiro, é do idoso que na verdade ainda tem vitalidade, ele ainda está numa fase da vida que pode ser muito produtiva em aspectos diferentes, né? Então o papel do familiar é diferente, o papel dentro do mundo econômico, né? Os maiores líderes do mundo hoje têm mais de 80 anos. Os principais governantes do mundo, eles são idosos octogenários, né? Então, reflete um pouco essa mudança, né? E o interessante, Marcos, é que a gente percebe que a pessoa idosa hoje, ela tem muita consciência disso, ela está co-participante, ela está responsável pela autonomia e independência dela, né? Ou seja, a autonomia que dá a ela escolhas, gerenciamento de sua vida e a independência de levantar, andar, trocar sua roupa, tomar seu banho, praticar exercícios. Então isso é uma coisa que eles estão bem conscientes e eles estão estão lutando por isso, inclusive, né, nesse movimento. Entendo. É interessante esse ponto, né? E só para a gente dar uma conclusão, se a gente pensasse por outro lado, a gente falou de desafios e conquistas, né? Assim, mas um desafio específico, assim, pode citar um ou dois na experiência, na sua e na sua. Por outro lado, as pessoas que precisam entrar mesmo, né, incorporar esse cenário, mas em algum atendimento, alguma experiência com você e algum atendimento com você, quais são as queixas? Poxa, eu tenho que trabalhar, existe algo assim, eu estou feliz que eu estou dentro do cenário, mas não estou bem porque o ambiente não me... Aí é onde entra também as questões do etarismo, né? Mas são as questões, quais são as questões, as palavras-chave levantadas? Olha, na clínica eu recebo pessoas idosas que elas têm essa vida, elas querem essa autonomia, essa independência, mas elas estão um pouco travadas com o senso comum, com a opressão e o preconceito e o etarismo. Então eu já ouvi pacientes falarem que eu queria muito sair, dançar, eu queria namorar, mas eu não posso. Aí eu pergunto, mas por quê? Ah, porque eu já sou velha, eu já sou avó, eu não posso mais. E isso não é verdade, né? A gente ama até a morte, a gente está vivo, a gente tem oxigênio, né? Então, esse é um fator que eles trazem em sessão e em relação a trabalho, eles sentem um pouco isso, não, já estou ficando velho, vou sair, vou dar lugar ao novo, mas o velho com essa experiência, né, essa carga toda que eles têm para contribuir, é um desperdício que eles saiam de cena. Então, eles sentem essa dificuldade do senso comum, desse preconceito, do que foi criado no passado, mas que
com esse próprio movimento deles, isso está mudando. Eu vejo muita mudança também. E dentro do processo terapêutico, essa mudança ela existe, que é aceitar a sua idade, mas não como uma aceitação de sentar e ficar naquela cadeira de balanço. Não mais. É aceitar para desenvolver competências para atuar nessa nova fase da vida, com o que você tem, com o que você pode. Não desistir, entende? Porque a gente está vivo e cada fase da vida tem suas nuances, suas belezas, né? É muito, muito bacana ver o desenvolvimento dessas pessoas em processo terapêutico. Entendo. E você, é esse cenário também que passa por esse caminho? Isso, eu atuo em cenários muito diferentes, né? Então, diria que dentro dos pacientes que eu assisto, eu convivo com realidades sociais muito diferentes, né? Então, eu talvez diferenciasse também, dizer que eu tenho um perfil de paciente que eu acompanho, que eu acho que comunicam muito com isso que a Ana colocou, de até um autopreconceito, né? Talvez isso é a ausência de referências, às vezes, inclusive, isso incentivado pela família de remodelar um comportamento que é natural, voluntário, né? Os sonhos não envelhecem, né? E essa questão do acesso ao mercado de trabalho, de se preocupar sobre permanência pelas questões relacionadas à idade, eu diria que eu enxergo um pouco dessa realidade em um desses perfis, mas eu também vejo outro perfil que é alguns idosos sobrecarregados, porque é isso, muitas vezes são quem, às vezes, é a única fonte de renda para a família e que não estão contemplados com os direitos como deveriam e acabam ocupando um lugar no mercado de trabalho onde, na verdade, talvez deveriam ter uma carga horária menor de trabalho. Então, acho que eu consigo enxergar essas duas perspectivas, sabe, discrepantes. Tá certo, então. Então a gente aguarda um pouquinho, né? E você que está assistindo o TVDH, aguarda um pouco, porque no próximo bloco tem um quadro Conexão TVDH. Vamos conversar com Eduardo Bezerra, especialista em saúde coletiva pela Fiocruz. A gente volta num instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição traz o tema Envelhecimento com Dignidade. Agora a gente acompanha o quadro Conexão TVDH. O repórter Marcelo Dantas traz os detalhes para a gente da entrevista com Eduardo Bezerra, indígena da etnia Chucuru, é especialista em saúde coletiva pela Fiocruz, Pernambuco. Atuou como gestor da saúde da pessoa idosa em Recife e Jaboatão dos Guararapes. Acompanhe. Como as fake news, a digitalização dos serviços e a crise climática se relacionam com o direito da pessoa idosa e o seu respectivo estatuto? Essa dúvida move a conversa de hoje do Conexão TVDH com o biomédico Eduardo Bezerra, do povo indígena Chucuru, e que participou do debate de importantes instrumentos da Organização Mundial da Saúde sobre a pessoa idosa. Como é que se dá o processo de atualização do Estatuto da Pessoa Idosa, uma vez que novos direitos ou novos referenciais sobre os direitos e as violações desses direitos acabam sendo dinamizados na sociedade, a exemplo dos direitos ambientais na emergência climática? Veja só, a mudança na legislação, sobretudo na legislação que versa sobre a questão etária, né, envelhecimento populacional, ela tem muitos aspectos envolvidos. Para a gente ter ideia, quando surgiu a Política Nacional do Idoso, que foi nossa primeira experiência legal em termos da questão para o idoso em si, né, de direitos, então, ela é de 1994, a expectativa de vida da população era de 68 anos de idade. Hoje em dia, a gente está com uma expectativa de quase 77 anos. Então, quer dizer, isso tem um conjunto de impactos gigantesco. A gente não falava das questões ambientais, como você coloca. A gente não falava das questões digitais, como se coloca. Então, o conjunto de vulnerabilidades vai mudando com as pessoas. Então, isso tem que ser adaptado para a questão do direito da pessoa idosa, e é isso que é considerado. Mas também não é uma coisa automática. Tem questões de direitos que se perdem, questão de direitos que se postergam. A gente vai ter em algum momento que discutir sobre questões da idade mínima para certas coisas, que vai aumentando em função do envelhecimento da população.
Perfeito. E aí, já pegando o gancho, né, que você falou da questão da vida digital também, né? Se na primeira pergunta a gente aponta para o futuro, né, como é que ele vai se atualizando, mas olhando agora para o presente, a gente vê esse processo da digitalização da vida, Eduardo, e também dos serviços, né, como banco, apostadoria, consultas, própria interação familiar, vai passando por um processo cada vez mais de entrar nos meios digitais. E aí, minha dúvida é como é que o Estatuto do Idoso ele pode, de alguma forma, estar ajudando na garantia dos direitos digitais, né? Dessa população que acaba sendo, digamos assim, um grupo ou um público vulnerabilizado, ou um público que pessoas golpistas ou que pessoas que propagam desinformação costumam procurar também. Eu já penso pelo lado que a gente tem que começar a pensar em dispositivos que garantam a analogia digital, a analogia econômica, a preservação de determinadas situações que elas sejam analógicas, porque o idoso ele é muito vulnerável. A gente tem que perceber que existe uma parcela da população que ela não está incluída digitalmente. Então, ela fica extremamente vulnerável. A gente viu agora essas questões do INSS e outras questões aí envolvidas, e é muito importante para a gente pensar sobre dispositivos que preservem. A gente tem hoje a questão da prova de vida, que preserva alguns direitos, que precisa ser melhorada na maneira de se fazer, mas não no seu intuito. Então, a gente tem que garantir situações, porque o digital não pode ser a saída para tudo. Né? Então, a modernização ela não pode vir com exclusão nem vulnerabilidade. Esse público ele é importante, está crescendo, é um público excluído digitalmente, e a gente precisa dar conta desse processo aí. Eduardo, e você falou, né, que está muito conectado a esses processos de construção de legislações para pessoas idosas, né, para a população idosa, tanto a nível no Brasil, mas também com esse olhar internacional. E aí, você, com esse olhar mais, ao mesmo tempo profundo, mas também mais amplo, né, para esse conjunto de direitos e de construção de mecanismos que garantam, né, esses direitos. Compartilha um pouco para a gente qual é a necessidade, qual é a importância, o porquê dessa população também estar ciente de seus direitos, né? Acessar mecanismos como o Estatuto do Idoso e estar apropriado dele. Sobretudo para públicos vulneráveis, muito vulneráveis, o conhecimento dos seus direitos é algo revolucionário, porque é algo que amplia a sua situação de autonomia. A gente precisa parar de tratar a pessoa idosa como uma criança, não é? Como o retorno à infância. A pessoa idosa ela é um adulto com direitos, com vontades, é um adulto que ele tem essa situação aí que precisa ser observada em suas necessidades e coisas desse tipo. Então, é extremamente importante que haja cada vez mais apropriação da pessoa idosa com relação a esse tipo de direito. Também, ao mesmo tempo, se aproximar de grupos, como a questão dos grupos de idosos, grupos de convivência, grupos de unidades básicas de saúde, locais onde essa disseminação de informação ela pode ser mais efetiva, para que eles consigam acessar esses direitos de uma forma que eles entendam, não pode ser acadêmico, não pode ser na linguagem legal, mas de uma maneira que eles consigam entender e se integrar a isso e participar desse processo de transformação. Eu acho que isso é o mais importante. Quem está decidindo pelos processos legais da pessoa idosa são pessoas que não são idosas, pessoas que não se identificam como tal. Mas onde é que está a pessoa idosa da comunidade, a pessoa idosa do campo, a pessoa idosa da floresta, que para poder construir esses direitos conforme as suas necessidades? Essa reportagem, né, essa entrevista, na verdade, foi bem reflexiva, né? Ela traz alguns pontos aí interessantes, que é essa que me chamou muita atenção também, eu queria que vocês falassem um pouco, não tratar o idoso com infantilismo, né, assim, como criança, porque eles têm as vontades. O que é que vocês dizem sobre isso? Exato. A gente entende que alguns,
carinho, né? Trata com carinho, vovozinha, bota o pezinho aqui, assim. Mas eu percebo, pelo menos eles trazem muito para a clínica, que eles não gostam disso. Isso mexe com o ego deles, de certa forma, mexe com a autoestima, mexe com essa autonomia, essa independência. Inclusive, uma paciente citou que foi fazer um exame e desses de vista, assim, a menina falou, olha, bota seu pezinho aqui. Ela fez, você quer que eu coloque meu pé aí? Aí ela colocou assim, ela meio braba. Ela não gostou, alguns não gostam, né? Tratar normal, como a gente trata todo mundo no dia a dia, né? Nomes e tratar mesmo como um ser adulto, que tem desejos, tem vontades, né? Tem sonhos, também eles estão vivos, não tem que infantilizar, não são crianças, né? São adultos também. E você? Sim, eu concordo. Eu acho que essa é uma forma de violência simbólica, na verdade, né? Infelizmente, a gente acaba que adotou assim, culturalmente, né, o lugar do idoso como lugar de vulnerabilidade e muitas vezes de infantilidade. Isso acaba sendo muitas vezes reforçado, né, até pelos padrões estéticos na mídia, nos filmes. E acho que isso é uma forma sutil de desumanização, né? Quando você reduzisse a grandeza daquele ser com toda a experiência de vida em um lugar de submissão, de Inferioridade? Incapacidade. Isso você incapacita, né? Você induz a incapacidade, né? E para muitos pacientes isso é de fato violento, né? Traz uma espécie de violência, não é isso? Sim. Uma coisa que me chamou também a atenção é a questão da tecnologia, dispositivos que sejam apropriados, adequados Exato. para a pessoa idosa, né? O que vocês acham também? Tem algumas queixas? Temos muitas queixas. Inclusive, teve uma senhora de um Instagram, eu a sigo, achei fantástico. Ela passou pelo que eu passei. Eu tenho 56 anos, não tenho problema nenhum de falar a idade, sou bem tranquila com isso. E tenho muita dificuldade com digital, com internet, com mídia, essas coisas. Aí eu fui ao cinema. Quando eu cheguei no cinema, não vi fila, mas vi todo mundo naquelas caixinhas, né, tirando o seu ticket. Aí eu fiz, não, eu vou falar com a menina, eu vou tirar com a menina. Chegou, ela fez, não, senhora, agora é ali. Aí minha alma saiu de mim, eu gelei. Aí eu disse, eu não acredito. Aí eu cheguei lá com tanta dificuldade. Eu não consegui pedir ajuda a jovens que estavam do lado e tirei meu ticket. Mas aí essa senhora idosa disse, como é que fazem uma coisa dessa? Eu fui ao cinema, voltei, eu não pude tirar o meu ticket porque foi colocado dessa forma e ela não estava preparada para isso, que tinha que ter alguém de apoio ali, ela citou, por uns 6 meses para que a gente aprenda. Eu não estou me negando a me atualizar, mas eu preciso de um apoio de aprendizado para eu me adequar a essa modernidade, né? E hoje a gente já tem alguns cursos voltados a pessoas de 60 a mais para essa atualização. Então, realmente é preciso que se faça de forma inclusiva e acessível, né, para que eles realmente possam trabalhar e manejar essa mídia de forma mais prática, né? E engraçado no sentido assim, de a gente tá estampado no nosso rosto, né? Não que seja engraçado, mas ele fala também da questão bem atual, né, que foi essa questão do INSS, que as pessoas se sentiram fraudadas, né? E deve ser também devido a essa falta de informação, porque é algo muito burocrático, né? Embora seja para adulto menos complexo, mas eles sentem essa dificuldade, né? De comunicação. Então ele aborda essa questão do dispositivo, de poder entender melhor e que sejam apropriados para que não exclua, né? Eu acho que isso reflete muito na tua fala. E outra coisa interessante também, que eu acho que é muito da realidade também, que tem muita gente que quem pensa na mudança do estatuto, na atualização, não são pessoas como tal, não são pessoas idosas. Ele destaca muito isso, né? Que deveria ser pessoas idosas também, porque sentem a necessidade, né? Você concorda com isso? Concordo plenamente. É dar voz e vez à pessoa idosa. Quem melhor para falar sobre o assunto do que eles, não é, Marcos? Então é bem isso mesmo. Eu concordo plenamente com isso. É interessante, né, Marcos? Essa discussão da inserção ao mundo digital, né? Acho que no final dialoga com tudo isso. A geração atual é uma geração de nativos digitais, né? Então
como toda ferramenta nova, como toda tecnologia nova, as gerações que nasceram fora da tecnologia têm desafios diferentes, né? E ao mesmo tempo que são ferramentas muito propícias a isso, no sentido de poderem se tornar acessíveis, né? Todo tipo de adaptação para as acuidades visuais, para as questões auditivas, né? Então, são ferramentas muito moldáveis à acessibilidade. Parece que tem um anacronismo, né, entre o usuário final, ou quem precisa disso, desde o exemplo do cinema até usar banco, com essas ferramentas serem adaptadas. E aí acho que isso tem a ver com esse ponto que você colocou da representatividade, né? Então, não ter idosos nos grandes hubs de produção de tecnologia talvez seja uma diferença desse afastamento de realidade, né? Talvez o jovem que está produzindo essa tecnologia, que é um nativo digital, não consiga enxergar tão próximo esses desafios, né? Essa realidade do idoso que para para um jovem que nasceu no mundo da internet pode ser tão banal quanto pagar digitalmente e ler um QR Code, para o idoso não. Então isso exige um período de adaptação como qualquer tecnologia nova, né? No próximo bloco tem o quadro Fala Povo. A nossa produção foi às redes sociais do programa e perguntou, na sua opinião, o que é envelhecer com dignidade? A gente vê as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição debate o envelhecimento com dignidade. É hora do quadro Fala Povo, que a nossa produção preparou para ajudar a gente a debater o tema com nossos convidados. E aí a gente vê a resposta de Valmir Guerra: é ser respeitado nos seus direitos e ser acolhido em suas necessidades como ser humano. Rosenilda Baracho diz: ter um lar, saúde e pessoa que respeitem a pessoa do idoso. Já Silvio Ramos, é ter qualidade de vida financeira, saúde e uma velhice digna. E Cibele Brones diz: é tendo assistência da família, governos para mais hospitais de apoio e sociedade bem informada, sim. E aí a gente vê que as pessoas passeiam muito, né, nessa questão da vida financeira, né? A gente abordou um pouco, mas pode vida financeira boa, né? E acolhimento. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que é muito importante a gente fazer o gerenciamento da nossa longevidade, né? Ele passa pelo gerenciamento do corpo, da parte física, da parte cognitiva, da parte espiritual, para os que creem, e aí a parte financeira. Eu atendo muitas pessoas idosas que chegam com ansiedade e depressão porque estão mergulhadas em dívidas, muitas vezes feitas por filhos que tiram empréstimos no nome deles, por questões deles mesmos pagarem, darem dinheiro a neto, dinheiro a filho, e eles ficam em situações vulneráveis financeiras, e isso compromete muito a vida, né, saudável deles, isso interfere demais. Então é preciso realmente a gente fazer um gerenciamento de nossa longevidade, e eu digo que ele é importante que seja feito a partir do momento que a gente nasce, os pais se comprometendo com uma boa alimentação, uma boa educação, ensinando aquela criança a respeitar a pessoa mais velha, o adolescente dar essa continuidade. Em universidade a gente tem uma cadeira de desenvolvimento humano que fale da infância, da adolescência, da vida adulta, do adulto sênior, para que a sociedade se envolva mais, porque a gente está muito distante ainda de contemplar o Estatuto da Pessoa Idosa. Então, hoje eu vejo o idoso se levantando, todos os eventos que eu vou de pessoas idosas, que eles distribuem a cartilha da pessoa, o Estatuto da Pessoa Idosa, eles têm muito interesse, eles pegam, eles leem, eles marcam com aquelas canetinhas, mas eles não vêm, também em reuniões com eles, em rodas de conversa, eles reclamam muito que está só escrito, mas dificilmente é posto em prática, porque a sociedade está longe, né, a gente precisa trabalhar mais essa questão. É interessante como o que saiu da população, que as pessoas falaram,
acaba que passa nos conceitos do que a gente entende como dignidade, né? Que é um conceito antigo, né? Uma concepção filosófica antiga, e que aborda alguns pontos, né? Desde o lugar do valor em si, né? O valor inerente ao ser humano, um ponto relacionado a questões de socialização, né? A relação, né? A dignidade relacional, mas também as questões materiais, né? Então, a dignidade material, né? A dignidade dela talvez só seja real ou absoluta quando ela consegue contemplar todos esses aspectos, né? A valoração da autonomia, o valor inerente ao ser, né? O ser, a pessoa ser válida por ser quem ela é, independente de qualquer outra coisa, e os aspectos materiais de vida, né? Se tudo isso não for contemplado, talvez ninguém vai sentir que vive dignamente, né? Tem esse eu também, né? O eu de se sentir isso, né? Que eu acho que entra também nessa questão, tudo isso que falamos aqui sobre o acolhimento, né? Porque lá atrás se falava também dessa questão de acolhimento, eu digo, as gerações, né? Vai para o asilo, vai para um lar de idoso. Embora tenha algumas necessidades, alguns acham interessante ou não, né? Mas essa questão do acolhimento, Ana, como é que se dá assim, esse processo? É um acolhimento desde a compreensão, como ele falou, até o processo de eu tenho voz ativa, eu posso falar enquanto pessoa idosa, não posso fazer tudo, mas acolhimento é se sentir também entendida. Você acha isso? Ah, demais. Eles também se queixam muito disso dentro do setting terapêutico, de que parece que eu não tenho mais voz, ninguém me escuta, parece que agora eu virei um bobo, eu não tenho opinião, não validam a fala dele, né? Então, esse acolhimento, esse respeito, eu digo que é um respeito que a gente tem que ter pela pessoa idosa, porque são pessoas que têm muita vivência, experiência de vida, eles têm muito o que falar, o que contar. Se você sentar com uma pessoa idosa, eu não sei se é o que eu sou suspeita para falar, né? Mas eu fico encantada com tanta sabedoria, né? Então, assim, esse acolhimento, esse respeito, ele precisa ser dado, não só a pessoa idosa, a todo mundo, mas principalmente a pessoa idosa, porque é muito triste você ver eles sendo excluídos. Às vezes eu saio e observo, eu estou num ambiente social e o idoso está sentado lá no cantinho. E uma vez botaram uma mesa e cadeiras, colocaram ele lá. Eu fiquei tão triste, aí eu levantei e fui sentar lá. Eu disse, tudo bem, fui conversar com eles, e eles conversando normalmente. Por que vocês estão aqui tão afastados? Vamos para a mesa com a gente? Ah, porque ninguém gosta de velho não, a conversa da gente é chata. De forma nenhuma, vamos para cá, e botei na mesa. E eles começam a conversar normalmente. Então, assim, é um preconceito, às vezes, já, realmente, das pessoas de excluírem essa conversa, de excluírem essa voz, né? De dar esse tempo de escuta à sua avó, ao seu avô, a alguém, né, de mais idade. E eu acho isso realmente precisa ser mudado, a gente precisa acordar para isso. E é nisso que eu falo, que a sociedade precisa ainda evoluir muito, Marcos, nesse sentido. Tem uma perspectiva que eu gosto nessa discussão, é que a gente não empodera ninguém, né? Na verdade, é uma ilusão achar que a gente... mas a gente talvez seja incentivador de que a população idosa se empodere, né? Que, você falou, né, o termo, a própria população idosa se levante e demande as suas necessidades, né? Agora, isso passa por um lugar de validação, né? Então, se a gente adota um discurso coletivo de invalidação, a gente contribui para o problema, né? E um outro elemento que eu acho que é interessante disso é que isso não é nenhum tipo, em parte, não é um tipo de altruísmo. Eu falo isso às vezes nas aulas. De quê? É só para as pessoas que estão assistindo não é entender. altruísmo, não é uma questão só de generosidade e bondade. Tem que ser algo, inclusive, autorreferente, porque a sociedade, em breve, que vai me acolher como idoso é a que a gente constrói hoje, né? Então, se eu tiver uma cidade que é hostil ao idoso, se eu tiver um mundo que é inacessível ao idoso, ele será inacessível a mim hoje e, a mim no futuro e a quem vier depois, né? Então, pensar na construção de um lugar inclusivo não é altruísmo, não. É autorreferente mesmo. A gente tem que pensar em algo porque a população vai crescer e a gente vai precisar de um mundo adaptado mesmo. Tá certo. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando os convidados respondem a uma pergunta enviada por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco.
Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema Envelhecimento com Dignidade. Agora no quadro Educar para os Direitos Humanos, traz a pergunta de Josete Silva. Tenho 62 anos, ainda trabalho, faço atividades físicas, saio para dançar, vou à praia. Tenho amigas que não conseguem fazer isso. Sentem-se isoladas, têm medo da solidão. Então eu pergunto, como fazer para ter um envelhecimento mais leve? A gente agradece a Josete Silva pela pergunta. Então, é normal, né? É uma coisa que todo mundo comenta, né? A gente discutiu aqui, mas agora é uma coisa bem específica. Pessoas trabalham, pessoas ao mesmo tempo conseguem dançar. Se a gente for lá num lugar, né, que show, né, à noite, então a gente vê as pessoas idosas, acho que é o maior público à noite, né, durante a semana, inclusive. Mas aí, como é que vocês entendem esse aspecto aí, a partir dessa pergunta que ela faz? De como envelhecer leve, né? Queria dizer assim, olha, tem uma pílula que você vai tomar, um comprimido, né? Mas não existe, né? Não é nesse ponto, né? Não é biomédica a resposta, né? O bom envelhecimento, né? O envelhecimento bem-sucedido, ele é multifatorial. Ele vai envolver as questões cognitivas, as questões da saúde física do corpo, as questões da convivência, da coletividade, né? Eu acredito que o envelhecer não é um projeto individual. Eu não acho que as pessoas envelhecem individualmente bem como apenas uma autodecisão, né? Então, envolve uma decisão que é coletiva, né? E que hoje a ciência médica biomédica, né? A psicologia nos dá algumas pistas, né? Desde, claro, questões da alimentação, mas manter o corpo ativo, né? Atividade física, se movimentar, manter-se inserido de forma ativa na sociedade, né? Ter apego às rotinas da vida, no sentido de continuar exercendo os papéis que deseja exercer, né? Acho que são esses aspectos que vão contribuir para um bom envelhecimento e que ele vai ser singular, né? As pessoas envelhecem diferente e o que vai ser significativo para uma pessoa não vai ser necessariamente para outra, mas que certamente é um conjunto de coisas, né? Não vai ter um elemento único, uma resposta única. Infelizmente, não vou ter uma resposta única para dar para ela, mas vai ser um conjunto de coisas, né? Marcos e Ana, eu percebo que além da pergunta, que ela é óbvio, mas ela traz um quê de preocupação, como eu disse, né? Nessa escuta, né? Ela fala que faz, mas ao mesmo tempo ela diz que escuta, que as amigas falam que tem medo da solidão. Nesse aspecto, assim, da solidão, é medo só da solidão ou é medo da aceitação? Eu acho que envolve as duas coisas. A gente, né, nessa área da psicologia, né, o envelhecimento, quanto mais a gente aceitar, mais fácil vai ficar para você conduzir. Porque, como bem Marcos falou, existe uma série de coisas que você pode fazer para se ajudar. Mas é o que a gente diz, não tem receita de bolo, vai ser único, né? Vai ser individual o envelhecimento, a senescência vai bater diferente em cada um, ou seja, o envelhecimento dos seus órgãos vai ser diferente para cada um, dependendo do que você fez no passado, de como você gerenciou sua longevidade. Mas quando você, em processo psicoterapêutico, aprende a identificar suas emoções, a trabalhar essas emoções para se autogerenciar, né, você começa a ter um viés bem diferente. Eu, quando fiz 50 anos, eu comecei a me apavorar um pouquinho. O cabelo afinando, o cabelo caindo, a menopausa. Foi tanta informação que eu fiquei muito triste. Eu disse, eu não quero envelhecer isso, que tristeza, né? Mas aí eu intensifiquei meu processo terapêutico, comecei um trabalho de aceitação desse envelhecimento e hoje eu estou tão tranquila, entendeu? Com minhas rugas, com o meu envelhecimento, com minha menopausa, com meu cabelo, e a gente vai ficando mais tranquilo. E o medo de estar só, eu acho que também é um fator quando a gente envelhece com motricidade mais com uma certa dificuldade motriz, perdendo a autonomia, independência, isso realmente é apavorante. Mas quando você trabalha todas essas nuances para que você chegue nessa fase da vida autônomo e independente, minimamente que seja,
traz uma tranquilidade. Então, nunca é tarde para se exercitar, para se alimentar, para fazer um processo psicoterapêutico. Não só faz processo psicoterapêutico quem tem sofrimento mental. É também para desenvolvimento, né? Para autoconhecimento, você conhecer suas competências, para você desenvolver habilidades para essa nova fase da vida. Então, assim, a psicologia ela acolhe muito a gente nesse processo, é muito importante. Então, não só faz terapia quem está com ansiedade e depressão, não. A gente faz também para processos de aceitação e desenvolvimento. Como é que eu vou me desenvolver nessa etapa da minha vida da melhor forma possível para que eu tenha qualidade de vida, para que eu não fique deprimido, não fique ansioso, porque, olha, não tem volta. Estamos todos envelhecendo, todos nós. E quem já está lá na frente tem que aceitar para trabalhar, não é para ficar sentado, porque a cadeira de balanço ela está extinta, ela está em museu agora. Ela não funciona mais para a gente ficar lá perdendo tempo, não. A gente tem que avançar, né? Estamos todos vivos. Anotem aí, né? Tem um estudo bem emblemático que acompanhou durante muitas gerações o processo de envelhecimento, né? Estudo do desenvolvimento humano de Harvard, e mostrou que o fator isolado mais importante era a qualidade das relações sociais que a pessoa tinha. Então, era o nível da qualidade dentro dos núcleos, da família, dos amigos. Então, quanto mais fortes eram essas relações, esses vínculos, isso era mais importante até do que fatores do tipo tabagismo. Não que tabagismo seja bom, mas se a gente fosse só pesar, né, ponderar, esse elemento era mais relevante para a qualidade do envelhecimento do que, nesse estudo, do que elementos como o tabagismo. Até porque ter filhos não garante que você vai ter uma vida sem a solidão, né? Muitos filhos zarpam, deixam você sozinho. Então, realmente, o seu convívio social, sua rede de apoio social é quem vai te tirar dessa solidão muitas vezes. Esse grupo, hoje a gente tem um movimento intenso, eu estou na área, eu vejo muito esse movimento, é bingo, é balada, viagens. Então, esses grupos se ajudam, inclusive empreendimentos imobiliários hoje sendo construídos para pessoas idosas. Terrenos onde grupos compram casas e vão morar juntos, com estrutura de serviço clínico, e tanto quanto imóveis, prédios mesmo sendo construídos em estilo clube para pessoa idosa. Isso é muito bacana. Agora, óbvio, precisa estar mais acessível, não é todo mundo que vai ter esse acesso, né? Mas é uma coisa para a gente pensar, políticas públicas, né? Fica a dica, não é? E mergulhar mais nessa seara. Tá certo. Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. A gente volta em instantes. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre o envelhecimento com dignidade. Recebemos Ana Paula Nunes, psicóloga clínica, especialista em psicogerontologia e neuropsicologia, ativista na causa da pessoa idosa, atuante no grupo de estudo Espiritualidade, Saúde e Envelhecimento, faz palestras e serviços voluntários. E Marcos Holmes Carvalho, médico geriatra designado da ONU em Recife, professor do curso de medicina da Unicap, médico coordenador da residência de geriatria do Hospital dos Servidores de Pernambuco. Bom, né? Então, fazendo assim um pouco, arrematando, né? Concluindo o nosso assunto, digamos assim, Marcos, no outro bloco, né, ela estava falando sobre as questões terapêuticas, né? Assim, as análises, né? As questões, se assim eu posso falar, né? Mas tem algum ponto, assim, dos pacientes, né, que procuram o teu trabalho, né, que o geriatra faça, né, o trabalho dele, mas que você sente a necessidade de encaminhá-lo para um trabalho terapêutico, né, uma psicóloga. Tem algum ponto? Sim, Quais são, assim, amplia para mim esse panorama, faz esse panorama, aliás. O geriatra, ele é um gestor de complexidades, né? Ele tenta compreender dentro de toda a complexidade clínica, biopsicossocial e talvez hierarquizar os cuidados, né? E as questões de saúde mental são, com certeza, um grande pilar desse cuidado, né? Acho que, particularmente, dentro dessa realidade, os aspectos relacionados à solidão e os aspectos relacionados à finitude, né? Então, também é uma demanda
espontânea dentro enfim, da escuta, da anamnese, a gente perceber sendo muito frequente, né, quando vai para esses aspectos da finitude, das condições de finitude. Eu digo desde as questões existenciais, mas desde o como serão os últimos dias, que tipo de morte a pessoa vislumbra, deseja, teme, né? E aí essas questões que são assim, altamente complexas, né? Muito desafiantes de lidar. É muito comum a gente, enfim, é relativamente frequente a gente precisar de um acompanhamento multidisciplinar, né? Que também está na veia do geriatra, né? A geriatria é uma especialidade que não se faz sem uma equipe multidisciplinar, né? Sem um acompanhamento. É importante falar, né? Isso aí. A medicina não tem a hegemonia da saúde ou da doença, de jeito nenhum. Quais são, Marcos? Só para a gente pontuar assim, quais são os profissionais, além de você pensar a equipe? Se a gente for pensar uma equipe, pensando dentro do ambiente hospitalar ou fora, talvez tenha nuances diferentes, mas fisioterapia, motora ou respiratória, fonoterapia para as questões de fala, dificuldade de deglutição, psicologia, terapia ocupacional, serviço social. Então, acho que em cada realidade, algumas nuances, odontologia, então existe a odontologia geriátrica, então existem várias espaços transdisciplinares em que a geriatria e outras áreas de conhecimento se conectam, né? Se conectam de forma assim, visceral, né? Essencial para que o nosso alvo do cuidado se alcance, porque é isso, assim, é impossível promover um bom cuidado geriátrico focal, né? Dentro de uma especialidade focal, né? E quando você percebe, identifica a resistência, não tenho que procurar mais outro. Tudo bem que nessa equipe pode ter um terapeuta, mas quando tem um caso isolado assim, você identifica, como eu fiz a pergunta anterior, mas existe uma resistência de ir para outro profissional? Sim, e acho que isso também é cultural. Infelizmente, acho que a gente vive tem uma coisa do cuidado de saúde como um bem de consumo, né? Esse exemplo que eu dou, às vezes até em aula, né? Talvez eu não vá ser, já tenha escutado algo parecido. A impressão que eu tenho é que se eu falar para um paciente que ele tem uma necessidade de saúde, que ele precisa tomar esse comprimido, a família se endivida, faz empréstimo, divide e rateia para comprar o remédio. E se eu disser, o que você precisa é de tal tipo de acompanhamento de reabilitação. Pode ter menos custo, mas isso já tem uma resistência maior, eu acho, do que se eu prescrever. A adesão é maior, a caneta e o carimbo médico, eu acho, do que um programa muito profissional. Acho que é cultural, né? Isso não sei, a crença no remédio, a crença... Não sei qual é a experiência de Ana, mas às vezes é um desafio conseguir isso, né? E aí, Ana, pega essa bola. É um desafio e eu percebo que eles têm um insight assim quando a gente toca na autonomia e independência. Tudo que a maioria dos idosos trazem no setting terapêutico para mim é que eles não querem dar trabalho a ninguém, muito menos aos filhos. Aí é onde a gente atua, então você precisa sair dessa situação. O que você vai fazer para sair dessa situação para não dar trabalho ao seu filho, A, B, ou C, que é o que você não quer? Aí eles param, pensam, fazem, eu vou fazer isso. Aí começa uma caminhada, começa um planejamento de mudança de hábitos e de introdução de novos hábitos que tira aquele idoso daquela situação de sedentarismo para um movimento. O movimento é a cereja do bolo, tanto cognitivo como físico. Qualquer que seja o passo que você der em direção a um movimento físico e cognitivo, você está saindo daquele lugar que estava lá atrás. Então aí você vai acessando, quando você vê, você está bem melhor, né? Então eu tenho um pai de 81 anos que eu vejo nitidamente isso que o Dr. Marcos trouxe, essa resistência, essa coisa, mas quando a gente toca nesse assunto, ele faz, eu não quero ninguém, deixa que eu me levanto. Aí ele já se levanta e diz, opa, muito acolhido, bem, se sente acolhido, exatamente. Então por quê? Porque toca nele, né? No ego, toca no ser que está ali vivo, né? Então ele quer, aí o senhor quer morrer em vida, o senhor está morto em vida, não, o senhor está vivo, então vamos lá. Aí ele acorda, se levanta e vai se movimentar. E aí você percebe essa diferença quando é encaminhado por um outro profissional, quando é por livre e espontânea vontade, eu procurei, mas existe essa diferença do paciente que vem de outro profissional encaminhado para você, dessa resistência, você sente essa...
Eu sinto a resistência mais quando ele é encaminhado. Não é nesse Realmente caso? Quando... é uma resistência. Agora, quando ele vem de livre e espontânea vontade, é um processo muito bonito de ver esse aflorar, sabe? De você ver que diz, no meu tempo eu era assim, eu era assim. Fazia isso, então ainda faz. Não estou falando de coisas físicas, mas de criatividade, de liderança, né? Então, está tudo ali dentro, só precisa acessar, porque está adormecido. Aí tudo bem. E o que realmente a senescência levou, vamos adaptar. Eu tenho um problema no joelho, não posso fazer nada em pé, mas pode fazer sentado, pode catar um feijão sentadinha, pode passar uma roupa sentada, aí se sente útil, aí movimenta aquele dia. É muito bacana ver esse processo. Bom, né? Então chegamos, infelizmente, ao final do programa, né? A gente costuma dizer aqui no programa que todo tema, ele não esgota em uma edição, né? E a gente vai falar de outras questões, outro recorte, né? E gostaria de agradecer, né, a Ana Paula. Obrigada. E ao Marcos Holmes. E sinta-se convidado para um outro tema, um outro recorte, né? Sejam bem-vindos e convidados para uma próxima vez, né? Assim eu digo, termino dizendo isso. As últimas considerações, falar deixar teu Instagram, falar coautora, né, de um livro, aí você pode falar. Eu sou coautora do livro Dicas Profissionais para um Envelhecimento Saudável, onde uma série de profissionais da área de saúde, geriatras, cardiologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, deixaram algumas dicas de forma muito simples, objetiva, né, numa linguagem fácil, acessível, para que a gente tente iniciar um gerenciamento de longevidade, seja em qualquer idade que a gente esteja, né? E o processo de envelhecimento humano, ele nos faz 3 convites. O primeiro é a gente comemorar o avanço da medicina. Muito obrigada, doutor. Olhe, o avanço da medicina nos trouxe até aqui e está trazendo esses centenários que você comentou no início do programa. O segundo convite é que a gente abra visão, amplie a sociedade, por favor, sociedade, amplie sua visão para questões de políticas públicas. Temos que fazer parte, temos que dar voz à pessoa idosa e ao Estatuto da Pessoa Idosa. E o terceiro, a fazer psicoterapia. Psicoterapia não é só para quem tem transtornos mentais, sofrimento mental. É também para quem quer desenvolver, quem quer autoconhecimento, quem quer, né, aflorar. Então, esse convite fica para o público, para vocês. E muito obrigada. Certo. E onde te encontrar? Olha, meu Instagram é Ana Paula Nunes Psi. Ok. Você? Eu sou pouco atuante, estou pouco inserido nessas questões digitais, né, mas fico muito feliz com essas iniciativas, assim, acho muito importante que a gente traga esse tema e que ele ganhe cada vez mais espaço e publicidade. Tem um geriatra italiano que eu às vezes boto o último slide de aula, que tem se fosse uma publicação dele no antigo Twitter, né, que ele coloca algo assim, se você acredita em geriatria, seja bem-vindo, se não acredita, não tem problema não, a gente vai se encontrar mais tarde. Então fica o convite, não é isso? Exato. Tá ok. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Contamos com uma rede de parceiros formada pelo Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Segue o perfil @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos. Agradecemos pela companhia e até a próxima.